Eu quero dizer uma coisa para a igreja muito forte aqui. Preste atenção nisso. É que existe uma coisa que ainda é maior do que oração. Dá para tu repetir isso comigo? Existe uma coisa maior do que oração. Aí tu pergunta para quem está junto de você, tu sabe o que é maior do que oração? Pergunta para o outro do outro lado, tu sabe o que é maior do que oração? Abre bem a tua boca e diz bem forte isso. Maior do que oração é a promessa. O Senhor me deu um versículo para dar para essa igreja. Livro de Juízes, capítulo 5. Versículo 31. Só um versículo para nossos corações nessa madrugada. Somente quem achou Juízes 5 e 31, diga glória a Deus. Eu leio e você repete a cada frase que eu li. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam, brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. Agora essa última frase tem que ser forte, viu, igreja? Diz assim, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Glória a Deus. Pode sentar dando glória para Jesus. Igreja, eu quero falar para vocês que nós estamos no livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, composto por histórias de 12 juízes que julgaram Israel durante um tempo de 350 a 400 anos. E dentre esses 12 juízes, apenas uma mulher. E o interessante, igreja, é que o segundo juiz, que foi Eude, quando ele faleceu, quando ele dormiu no Senhor, o que acontece é que Israel ficou em paz durante 80 anos. Esse foi o período maior que Israel viveu em paz no livro de Juízes. Porém, o povo, naquela época, fazia tudo o que o seu coração mandava. Eles não obedeciam a palavra. E por conta disso está escrito que o povo passou 20 anos, foi oprimido 20 anos pelos cananeus. Durante esses 20 anos, não se tem registro de clamor e de oração. Mas, depois de 20 anos, eles voltaram a buscar a presença do Senhor. O interessante, igreja, é que eles estavam tão oprimidos sob um jugo de um rei chamado Jabim e de um general chamado Sísera, que tudo isso fez com que eles fossem buscar a presença do Senhor. Naquela época, a juíza era Débora, e ela não só era juíza, como também era profetisa e mãe de Israel. Julgava debaixo de uma palmeira. O interessante, igreja, é que tudo na vida de Débora acontece em dose dupla. Primeiro, a história dela é contada em 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes. A mesma história. No capítulo 4, a história é contada em forma de prosa.
No capítulo 5, a história é contada em forma de poesia. Sabe o que é lindo também na história dela? É que ela é casada com um homem chamado Lapidote. E Lapidote significa relâmpago. E o seu general, Baraque, também o nome Baraque significa relâmpago. 2 relâmpagos na vida da juíza. Também, igreja, essa história, ela poderia ter apenas Débora como juíza de mulher na história, mas Deus resolve levantar outra só para ser 2 mulheres, para que o nome dele fosse glorificado e para que nós pudéssemos ver uma história totalmente em dose dupla. Para a batalha, 2 tribos, Zebulon e Naftali. E eu quero dizer uma coisa para a igreja, que assim diz o Senhor para nós nessa noite: em lugar da vossa vergonha, haverá honra dobrada. Glória a Deus. Dá para tu profetizar isso para 2 pessoas? Porque Deus está me dizendo que tem alguém que vai receber esta palavra. Diz para a primeira pessoa: em lugar da tua vergonha, Deus fará surgir dupla honra na tua vida. Diz para a segunda pessoa: tu crê que tudo isso que tu estás passando é porque Deus vai dobrar? Fala de novo: Deus vai dobrar a vitória na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, se eu fosse dizer alguma coisa com relação a esta mensagem, eu diria: como Deus opera nas nossas guerras. Aí eu quero dizer para a igreja que, para completar a dosagem dupla na vida de Débora, não tinha só um inimigo, tinha 2 nomes de inimigo: Baraque e Jabim. Olha, igreja, Baraque era o general de Israel, era Jabim e Sísera. Igreja, uma coisa muito interessante que eu queria dizer para vocês é que esse Sísera, que era o general dos cananeus, ele era tão implacável. O homem, ele era mais difícil do que o rei. De sorte que na própria história, o nome do rei aparece muito menos do que o nome de Sísera. Ele aparece apenas 6 vezes no capítulo 4. Ele nem aparece no capítulo 5. Já o nome de Sísera aparece mais do que o nome de Débora e do que o de Baraque. Ele aparece 17 vezes na história, que tem 58 versículos. Enquanto o nome de Débora aparece 9 vezes e o de Baraque 13 vezes. Para a gente entender que como este homem era um inimigo implacável. E eu também quero dizer para a igreja que quando o povo clama, Deus responde a oração na mesma hora. Sabe o que estava faltando para aquele povo? Era somente clamar. E tem hora que Deus aperta a situação para que você clame. Porque no teu clamor tem resposta. E é tão lindo quando a gente vai agradecer e diz assim: eu clamei e Deus respondeu o meu clamor. E ali, igreja, Deus levanta este homem contra a nação de Israel. Mas depois do clamor, Deus vai usar o seu instrumento. Deus vai revelar toda a história para Débora. E ela vai dar as ordens de Deus para o general Baraque. E vai dizer para ele: olha, pega 10.000 homens das tribos de Zebulun e Naftali, sobe ao monte Tabor, porque eu vou trazer o inimigo até o vale, até o rio Quizon. Glória a Deus.
Tu crê, igreja, que Deus é quem prepara a guerra e Deus é quem dá vitória na guerra? E ali houve aquele ajuntamento lá no monte. E alguém mandou um recado para Císera, com a intenção até de ver o exército do Senhor derrotado. Mandaram avisar a Císera, porque alguém muitas vezes leva um recado querendo até o teu mal, mas Deus transforma o mal em bênção. Glória a Deus. Aquele que foi levar o recado para Císera, só foi Deus convocando o exército para o vale, para as margens do rio Quizon. E o interessante, igreja, é que o exército desse general tinha, segundo os historiadores, cerca de 13 mil homens de infantaria. Esse exército tinha 10 mil cavaleiros e 3 mil carros, dos quais 900 eram de ferro. Era um exército imbatível. Era um exército invencível. Mas Deus tira todas as vantagens do inimigo. Quando Deus está com você, todas as vantagens do inimigo caem por terra. Porque ele é um general que jamais perdeu em nenhuma peleja que ele entrou. Somente quem crê que Deus, nesta hora, enquanto nós estamos aqui cultuando neste santuário, que Deus está pelejando grandes pelejas a teu favor. Somente quem crê, levanta assim a tua mão direita e dá 30 segundos de glória para Ele. Somente porque Ele está pelejando. Glória céu. Oh, glória. Eu quero te dizer, igreja, que nesta guerra que nós estamos falando, Deus usou uma arma diferente. Enquanto lá, no Egito, Deus usou tantas estratégias. O Yahvé, que se revelou para Moisés, ele usou tantas armas diferentes. Ele começou tocando nas águas e transformando aquelas águas do rio Nilo, que eram as águas que abasteciam o Egito. Deus toca nelas e elas se transformam em sangue. Todas as fontes, tudo que tinha no Egito, se transforma em sangue. E a vida começa a se esvairir. Daqui a pouco Deus manda os exércitos de gafanhoto, exército de mosca, exército de rãs. Ele começa a mandar os micro-organismos tocar na pele dos homens, na pele dos animais. Ele começa a mandar algumas pragas. Ele começa a mandar com que o sol e a lua escureça e 3 dias de trevas. Daqui a pouco toca nos primogênitos e todos os primogênitos de animais e de homens morrem. Deus entrou numa peleja tão profunda em favor do seu povo, usando essas armas. Daqui a pouco nós podemos ler no livro de Josué, no capítulo 10, quando Deus vai entrar na peleja com Josué, porque se levanta contra Josué os exércitos de 5 reis. Aleluia. Rei de Jerusalém, rei de Hebrom, e aí por diante aqueles reis se levantam contra o exército de Israel. Mas sabe o que é interessante, igreja? É que quando aquele 5 exércitos contra 1, e quando começa aquela peleja, Deus manda do céu uma chuva de pedra. E as pedras começam a cair no meio da peleja. E diz a Bíblia que mais morreram com as pedras do que com a espada de Josué. Sabe o que significa? É que Deus pelejou pelo seu povo e o povo teve vitória.
Mas mesmo assim, a peleja ainda continuava na sua fúria. E a Bíblia diz que Josué teve que fazer uma oração no meio da peleja. E ele orou, e ele olhou para o sol e disse: detenha-se em Gibeon. E disse para a lua: detenha-se em Ajalon. E ali os dois astros que iluminam a terra tiveram que parar sobre a ordem do homem de Deus. Tu crê, igreja? Que tu pode orar e Deus fazer coisas extraordinárias. Somente quem crê, levanta a mão direita e diga: eu creio, Jesus. E não houve dia semelhante àquele, porque Deus fez com que o dia ficasse muito maior. Está escrito em Josué capítulo 10, versículo do 10 ao 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu estou dizendo tudo isso, igreja, somente para você entender qual foi a arma que Deus usou na guerra contra Císera. Depois, igreja, nós podemos ir até o clamor de Ezequias. Porque se a gente for olhar essa guerra aqui, o que Deus fez em parar o sol e parar a lua, isso aí significa, cientificamente falando, parar a terra no seu movimento de rotação. Parar tudo, igreja. Significa que poderia ter catástrofes enormes sobre a terra, de tsunamis, terremotos, mas o Deus que opera é o Deus que sustenta. Ele não vai deixar que catástrofe nenhuma aconteça quando Ele estiver interferindo na tua guerra. Eita glória! Somente quem entendeu a palavra profetiza para duas pessoas por aí e diz assim: quando Deus entrar na tua guerra, Ele vai se responsabilizar por tudo. Aleluia. Dá para tu dizer para outra do outro lado: quando Deus entrar nesta peleja, nenhuma retaliação haverá, porque Ele tem domínio sobre tudo. Eita glória! Aí eu vou no palácio, onde está o rei. O rei Ezequias está no seu leito de dor. Ele está se ultimando, mas chega o profeta. E o profeta vai dizer para ele: ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas ele vai orar. Eita igreja, como tudo se resolve na oração. Tudo se resolve na oração. Ele não podia dobrar o joelho, ele não podia colocar a face no pó, ele não podia se levantar da cama, mas ele pega o rosto e coloca junto à parede, e ali ele vai fazer um clamor e vai contar para Deus a sua história. Ele vai dizer da sua vida, da comunhão, do que ele fez. E não estava entendendo o que Deus estava fazendo, mas só que ele pediu, e o profeta ainda estava saindo do palácio, no pátio do palácio, quando Deus disse ao profeta Isaías: volta, me cama. Eita glória, como Deus está aqui neste lugar. Tu crê, igreja, que tem coisa na tua vida que vai ser revogado? Abra as tuas duas mãos, porque Deus está revogando algo. Tem uma decisão que já foi dada, decretada, mas o Senhor está dizendo: eu posso revogar.
Aleluia. Não tem nada perdido. Dá para tu abrir a tua boca, tocar em 3 pessoas e dizer: nada está perdido, porque Deus ainda pode revogar esta causa. Igreja, o profeta volta e diz para Ezequias que eu estou dando 15 anos de vida. E ele volta, profetiza para o rei: assim diz o Senhor, eu estou te dando 15 anos de vida. Eu quero dizer uma coisa para a igreja muito forte aqui. Preste atenção nisso. É que existe uma coisa que ainda é maior do que a oração. Dá para tu repetir isso comigo? Existe uma coisa maior do que a oração. Aí tu pergunta para quem está junto de você: tu sabe o que é maior do que a oração? Pergunta para o outro do outro lado: tu sabe o que é maior do que a oração? Abre bem a tua boca e diz bem forte isso: maior do que a oração é a promessa. Porque quando você ora, é você falando com Ele. Mas quando você recebe a promessa, é Ele quem está falando com você. Era a minha céu. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para você porque Deus disse para Davi, 1 Crônicas no capítulo 7, que o trono não se apartaria da linhagem dele. E Ezequias era da linhagem de Davi. E Ezequias não tinha descendente. A oração dele foi importante, mas ele não podia morrer naquela hora, porque ele não tinha ninguém para colocar no trono. Eita, como é forte, né, igreja? Manassés não tinha nascido ainda. E como é que eu sei disso? Eu sei porque está escrito lá no livro de 2 Reis, no capítulo 21 e versículo 1, quando Manassés assume, quando Ezequias ele morre, Manassés vai ter 9 anos. Significa que Manassés nasceu dentro dos 15 anos. Eita glória. Dá para tu dizer glória a Deus? Deus deu 15 anos de vida para Ezequias, somente para que pudesse nascer o herdeiro do trono por causa da promessa. Glória a Deus. Tu crê que Deus acrescenta anos na tua vida para tu ver a promessa? Eita glória a Deus. É uma noite que Deus manda dizer para essa igreja que Ele está acrescentando anos de vida. Traz alguém assim num abraço de lado, alguém assim bem juntinho de você e profetiza isso. Deus está te dando anos de vida para tu desfrutar. Abra a boca e diz para ela e para ele: desfruta da promessa de Deus. Recebe vida, recebe vida. Glória a Deus. Recebe vida. Glória a Jesus. E se a gente for meditar nesse negócio aqui, a Bíblia diz que Isaías vai dizer para Ezequias: qual o sinal que você quer? E você quer que a sombra volte, ou que a sombra do relógio recue, ou que ela adiante? E Ezequias vai dizer para Isaías: eu quero que ela recue.
ainda é mais forte do que o que aconteceu com Josué. Porque se a gente for meditar nisso aqui, é um poder tão grande que Deus tem, de não só fazer parar, mas fazer retornar o giro ao contrário. É para quem crê nesse negócio. Em que Deus vai fazer aquilo que aos olhos de alguém vai ficar espantado com o que Deus vai fazer. Ele vai usar armas completamente diferentes na tua vida. Tu crê? Canta, ele vai fazer contigo o que ele ainda não fez com ninguém. Recebe esta palavra nesta noite. Ninguém da tua parentela, ninguém da tua família. Ele vai começar pela tua casa. Assim diz o Senhor, tanta coisa aconteceu com a tua família, mas perceba que na tua casa o negócio é diferente. Somente quem consegue ver que você tem parente próspero, você tem parente que tem condição, você tem parente que tem tanta coisa, mas o que acontece na tua casa é diferente. Somente quem confirma isso, levanta a tua mão direita e dá 30 segundos só agradecendo, porque na tua casa é diferente. A riqueza é diferente, a prosperidade é diferente. O que Deus manda para você é completamente diferente. Mas é tão bom que você se alegra todo dia com aquilo que Ele te deu. Oh glória! Tudo isso, igreja, eu falei de todas essas guerras, só para te mostrar agora qual foi a arma que Deus usou para destruir o exército de Císera. Primeiro eu quero te dizer que Deus mandou uma chuva de granizo. Igreja, eles estavam à borda do rio e a chuva caía no rio, uma chuva e um vento gelado. Eles estavam dentro de armaduras pesadas de ferro, as armaduras dos carros de ferro. E ali o vento frio, a chuva gelada que caía no rio Quizon. E alguns historiadores dizem que era tão frio, mas tão frio, que os soldados, eles congelaram dentro das armaduras. Sabe o que é interessante? É que o frio só veio lá embaixo. Lá no monte onde estava o povo de Deus, não tinha nada disso. Tu crê que o mal só vai chegar na casa do inimigo, mas na tua casa Deus vai dar livramento. Aí está escrito que o vento frio atacou aquele exército, a chuva caía no rio e as águas, o nível do rio começou a subir e o povo começou a congelar dentro das armaduras. O rio transbordou e aquela margem se transformou em um lamaçal, e os carros pesados de ferro, que era a potência daquele exército, se transformaram em carros inúteis, porque ficaram atolados e não saíam. Mas sabe o que é mais lindo? É o que eu quero que você abra a sua Bíblia, aí mesmo no capítulo 5 de Juízes, mas no versículo 20. Oh glória! Aí a gente vai ver qual foi a arma que Deus usou para vencer este exército. Não foi, aleluia, ele usou o vento, ele usou a chuva, ele usou o rio, mas ele usou uma outra arma que ele ainda não havia usado. Eita glória, eita glória. Repete comigo, igreja, porque está ali. Abra a tua boca e diz assim: glória a Deus.
Eles lutaram desde os céus, as estrelas em suas órbitas lutaram contra Císera. Igreja, quando eu li isso, eu disse: eita, que guerra diferenciada, né? Até então, a gente nunca ouviu Deus usar as estrelas. Mas essa guerra era uma guerra tão diferenciada que Deus disse: eu vou usar as estrelas. Sabe por que eu pensei assim na minha mente? Dentro de poucos segundos, eu pensei: se a nossa galáxia é tão grande e tem cerca de 400 milhões de estrelas, imagina que o universo visível tem cerca de 2 trilhões de galáxias. Imagina que a estimativa é que tenhamos cerca de 10 trilhões ou 6 trilhões de estrelas nesse universo visível. Sabe o que é 6 trilhões de estrelas? É o número 10, ou 10 sextilhões de estrelas, é o número 10 com mais 21 zero. Mas Deus conhece todas elas e chama todas elas pelo nome. E Ele convocou as estrelas. Não vou usar mais a lua, não vou usar mais o sol, não vou usar mais os exércitos de mosca, não vou usar mais o exército de gafanhoto. Eu agora vou usar uma arma poderosa, porque a natureza é minha, o céu é meu, a terra é minha. E Ele deu autorização às estrelas para pelejarem. Eu não sei como elas pelejaram, mas a Bíblia diz, e eu creio, Deus fez a peleja. Aleluia. Ser vencida pelo seu exército de apenas 10 mil homens. Quando as outras tribos viram que Naftali e Zebulun estavam em vantagem, desceram para ajudar. E ali foi muito fácil matar um exército congelado. O general saiu correndo. E estima-se que ele correu muito até chegar na Vila dos Queneus. E lá na Vila dos Queneus ele encontra uma mulher. E a mulher convida ele para sua tenda. Enquanto Baraque e seus homens conseguiam dizimar todo aquele imenso exército, o general Císera estava entrando na casa de Jael. Sabe o que é interessante, igreja? É que a Bíblia nos revela que a sua mãe estava na sua casa, aguardando a sua volta. E ele não era um homem pobre, ele era um homem rico, a mãe tinha amas, e dizendo: quando é que meu filho vai voltar? E enquanto isso, ele está correndo para salvar a sua vida. Mas o interessante é que aquela mulher coloca o homem dentro da sua tenda, mas assim diz o Senhor nesta noite: o inimigo não vai prevalecer dentro da tua casa. Tu crê, igreja, que se tiver alguma coisa que alguém entrou dentro da tua casa, o Senhor está dizendo: vai ser destruído em nome de Jesus. Repete comigo: o inimigo não vai prevalecer dentro da minha tenda. Eita glória. Abre bem a tua boca e profetiza para quem está do teu lado: o inimigo não vai prevalecer na tua casa. Deus dará ordem para ele ser destruído lá dentro. Está errado.
Porque dentro da tua casa tem a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele não vai subsistir. Igreja, a Bíblia diz que quando ele entra na casa de Jael, ele vai pedir, ela vai dar para ele um cobertor. Esse cobertor aparece na Bíblia várias vezes, mas esse tipo de cobertor, essa palavra em hebraico, só aparece aqui. É um tipo de cobertor que só tinha na casa de Jael. Tu crê que tem coisa que só tem lá na tua casa? Eu fico imaginando que cobertor era esse, exclusivo. É a única vez que essa palavra ocorre na Bíblia. Só tinha na casa dela. Uma tenda no deserto, mas tinha um cobertor exclusivo. Deixa eu falar sobre a palavra exclusividade. Deus está dizendo que tem coisas que Ele colocou na tua casa que não colocou na casa de ninguém. É exclusivo, só tem lá. Eita, traz alguém assim num abraço mesmo, porque essa pessoa precisa entender que na casa dela tem algo que Deus colocou que não tem em lugar nenhum. Terra, caminhor e a sé. E diz assim: vê como Deus te ama. Na tua casa tem coisas exclusivas. Arebia sé. Glória a Deus. E ela pega aquele cobertor e cobre aquele homem. Lá debaixo do cobertor, ele diz para ela: dá-me um pouco de água, dá-me água, eu quero água. E o que eu acho lindo, igreja, é que na casa dela tem uma taça de príncipe. Uma taça de príncipe numa tenda no deserto. Parece uma coisa, né? Um lugar rústico, um lugar pobre, mas tinha taça de príncipe. Sabe por quê? Porque você é filho de rei. Filho de rei. Na tua casa tem coisas do céu na tua casa. Tem coisa do teu pai na tua casa. Tem coisa do reino dele na tua casa. E alguém se surpreende, porque são coisas tão grandes para estar na casa de alguém tão pequeno. Mas Deus usa as coisas que não são, como se elas já fossem. Eita glória. Desceu outro versículo. Deus chama a existência na tua vida. Faz assim com a tua mão e chama para a tua vida. Chama a existência. Aquilo que ainda não existe, mas que Ele está dizendo, vai acontecer. Corminora saremoria, nerovenore que meu Deus seremi. Eita igreja, como Deus está aqui. Suplecomidor me candacem. É Deus entrando na guerra e mostrando que o poder não está no homem, não está na força do homem, não está na força do exército, não está na força do armamento. O poder pertence a Deus. Glória a Deus. E o que acontece, para nós já concluirmos, é que ela, ao invés de dar água, ela dá um leite forte. Algumas traduções traduzem como uma coalhada. Igreja, aquilo é uma arma química, porque o leite tem uma substância, um aminoácido forte, um aminoácido essencial, que é o triptofano. Esse aminoácido dá sono. A mulher
era tão sábia que deu um sonífero para o homem. E o homem tomou. E o homem dormiu. Eita glória! Porque Deus usa a mulher na simplicidade. Aleluia! Somente quem entende que Deus vai usar as tuas mãos na simplicidade. Sabe o que eu vejo nessa mulher? Eu vejo que o tempo todo Deus está usando as mãos dela. Deus usou as mãos dela para ir pegar o cobertor exclusivo. Deus usou a mão dela para colocar o leite na taça e entregar na mão do general. Deus usou a mão dela para preparar o leite. E agora Deus vai usar a mão dela, porque diz a palavra que ela pega uma estaca e um martelo. Eita glória a Deus. Sabia que a estaca, aleluia, a estaca com a mão esquerda e o martelo com a mão direita. Tu crê nesse negócio, igreja? Que as tuas duas mãos estão ocupadas nessa guerra. Que você não pode parar de lutar. Você não pode parar de orar. Porque nas tuas mãos estão as duas armas que Deus vai usar para deflagrar a guerra. A guerra foi assinada pela mão da mulher. Terra-me súbria. O general matou o exército todo, mas faltava o general inimigo ser morto, e ele estava nas mãos. Deus colocou ele nas mãos de uma mulher. Tu crê? Desceu agora esta palavra. Tu crê que Deus vai usar a tua fragilidade? É forte esse negócio. É para quem crê. Deixa eu entregar esse negócio, você de pé. Fica de pé para eu entregar esse negócio de Deus. Aleluia. Aleluia. Imagina agora que você está vencendo, está nos finalmente dessa guerra. E Deus manda te dizer que vai te usar. Que quem vai deflagrar essa vitória vai ser as tuas mãos cansadas. A tua mão é quem vai levantar e destruir todo aquele mal que está ali querendo vencer a tua história. Somente quem crê, levanta a mão direita e diga glória a Deus. Deus vai te dar força na última hora. Eu vou fazer o que Deus está mandando, porque é uma coisa simples e é uma ordem do céu sobre esta guerra. Essa guerra que você está enfrentando é uma guerra que aos teus olhos é muito difícil, mas Deus me disse que tem uma arma nova para usar na tua história. E eu vou pedir para você fazer uma coisa simples. Você vai pegar uma pessoa que está junto de você, vai fazer uma dupla. A ordem do céu é essa: faz uma dupla com alguém. Aleluia. Pega as duas mãos dessa pessoa, as duas mãos assim, de frente, porque Deus vai fazer algo contigo agora. Deixa Ele fazer, deixa Ele fluir na tua vida. Ela pega, aleluia, a tua mão agora é a protagonista da história. Terminora da bacana sé. Sou menor de a camanor da xeremídia. Um mistério novo eu quero derramar sobre as vossas vidas nessa noite. Estou aqui neste lugar e vos digo: grande é o mistério aqui. Recebei de mim
recebei forças para pelejar. Eita, Gebortia, Emanúrtia. Com a mão direita, ela pega o martelo e com a mão esquerda a estaca. E a Bíblia diz que ela dá um golpe só, igreja. Um golpe só e acerta a têmpora do inimigo que está debaixo do cobertor. É para quem crê. Deus não erra o alvo. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, nesta mandiofarga, nesse mistério, recebe esta autoridade que Deus te dá. Nas tuas mãos, você vai colocar a sua mão e o mal não vai subsistir a presença de Deus na tua vida. Você está recebendo a autoridade de Deus nas mãos. Eita, glória a Deus. Uma arma diferente, uma arma mais potente, uma arma mais poderosa para você usar. Seja tomado, seja tocado, seja influenciado por essa nova arma que Deus te dá para esta peleja. Somente quem está entendendo, diga glória a Deus. Fecha teus olhos, porque eu recebo essa autoridade de pedir a Deus esta arma para a tua vida. E você vai pedir para a vida que você deu as mãos aí. Você ora por ela, ela ora por você. E você vai sair daqui de posse dessa nova arma do Senhor. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, estamos agora te pedindo este armamento que venorguecem. Olha, Deus, para esta peleja do teu servo, para esta peleja da tua serva, para este negócio, Senhor, que ficou parecendo que está parado, mas o Senhor é o dono de todas as coisas. Olha, Deus, nós estamos vendo o teu agir fortemente nas pelejas. Nenhuma guerra é maior do que o Senhor, nenhuma peleja é maior do que o Senhor. Tudo quanto veio para envergonhar, para colocar por terra aquilo que o Senhor prometeu, assim, Senhor, nós estamos te pedindo para que entre com uma intervenção divina, para que esta família que está agora te pedindo uma intervenção no seu lar, num direito, Senhor, que está na justiça, no direito, Senhor, que está numa pleforte abarraiui. Olha, Deus entra com muita providência, com a mão estendida, com um trabalhar do céu, e que nesta madrugada algo extraordinário aconteça, e alguém já receba uma notícia, uma novidade, uma resposta, porque a tua igreja está orando por um propósito diferente, por um propósito especial. Olha, Deus, quebra o arco do forte, desfaz todo o vento contrário e faz com que a tua igreja seja mais uma vez vitoriosa. Ó Deus, glorifica o teu nome através das vidas que estão aqui. Muda as histórias, Senhor, que muitos voltem nesse trabalho e agradeçam o que estão recebendo na noite deste dia, porque, Senhor, o Senhor me diz que coisas extraordinárias aconteceram neste culto, que todos possam sair daqui de posse de uma grande vitória. Abraça esta pessoa, segura este abraço e sente que algo extraordinário está acontecendo na tua vida. Leva a vitória deste lugar, leva cura deste lugar. Deus abençoe a igreja.